Olá, pessoal. Sou integrante do programa de mestrado em Ensino de Ciências e Matemática, o PPG-SIM. Me chamo Camila Rayane Alves Gomes Lima e hoje estou aqui para apresentar o desenvolvimento de um jogo educativo para melhorar aspectos da cognição matemática na disciplina de Didática da Matemática Francesa e Cognição Matemática com a professora doutora Cláudia Lozada. Esse trabalho, né, ele foi desenvolvido nessa disciplina e tem como objetivo elaborar um jogo didático que auxilie no desenvolvimento de aspectos da cognição matemática, contribuindo para a compreensão de conteúdos matemáticos na educação básica, considerando, quando pertinente, contextos interdisciplinares. Como competência geral da BNCC, foi escolhida a competência 2, que visa exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Como competências específicas da área de matemática, né, foram escolhidas as competências 1 e 2 na etapa escolar do ensino médio. A competência específica 1 orienta a utilizar estratégias, conceitos e procedimentos matemáticos para interpretar situações em diversos contextos, sejam atividades cotidianas, sejam fatos das ciências da natureza e humanas, das questões socioeconômicas ou tecnológicas divulgadas por diferentes meios, de modo a contribuir para uma formação geral. E a competência específica 3 visa utilizar estratégias, conceitos, definições e procedimentos matemáticos para interpretar, construir modelos e resolver problemas em diversos contextos, analisando a plausibilidade dos resultados e a adequação das soluções propostas de modo a construir argumentação consistente. As habilidades da BNCC em matemática foram escolhidas a habilidade 1 da competência 1 e a habilidade 1 da competência 3. A habilidade 1 da competência 1 visa interpretar criticamente situações econômicas, sociais e fatos relativos às ciências da natureza, que envolvam a variação de grandezas pela análise dos gráficos das funções representadas e das taxas de variação, com ou sem o apoio de tecnologias digitais. E a habilidade 1 da competência 3, que visa resolver e elaborar problemas do cotidiano, da matemática e de outras áreas do conhecimento, que envolvam equações lineares simultâneas, usando técnicas algébricas e gráficas, com ou sem o apoio de tecnologias digitais. Como eu sou formada em física, tentei buscar uma interdisciplinariedade com a matemática e a física para a formulação do jogo. Então, a competência específica da BNCC para a física foi a competência 1, que visa analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas interações e relações entre matéria e energia, para propor ações individuais e coletivas, que aperfeiçoem processos produtivos, minimizem impactos socioambientais e melhorem as condições de vida em âmbito local, regional e global. Esse jogo ele foi aplicado na etapa escolar do ensino médio, na terceira série. A habilidade específica de física foi a habilidade 1, da competência 1, que visa analisar e representar com ou sem o uso de dispositivos e de aplicativos digitais específicos as transformações e conservações em sistemas que envolvam quantidade de matéria, de energia e de movimento para realizar previsões sobre seus comportamentos em situações cotidianas e em processos produtivos que priorizem o desenvolvimento sustentável, o uso consciente dos recursos naturais e a preservação da vida em todas as suas formas. O objetivo do jogo, né, foi desenvolver a capacidade dos alunos de reter e manipular informações relacionadas aos conceitos de ondulatória, que foi o conteúdo abordado, enquanto realizam tarefas cognitivas. Além disso, reforçar e aprofundar o entendimento dos alunos sobre os princípios e características das ondas, como amplitude, frequência e velocidade de propagação, além de integrar também conceitos de física, matemática e raciocínio lógico em um contexto lúdico.
Os aspectos de cognição matemática que o jogo pode melhorar serão a linguagem, a capacidade de memória de trabalho e a velocidade de processamento. Algumas informações sobre o jogo educativo é que o nome escolhido para o jogo foi Desafio das Ondas. Como já citado anteriormente, ele foi aplicado na terceira série do ensino médio. O tempo estimado para a execução do jogo foram cerca de 2 horas. A quantidade de jogadores, quando foi aplicada, foram 12 alunos, mas fica a critério do professor. E as peças que foram utilizadas para a elaboração do jogo foram um tabuleiro impresso, cartas impressas, dado e o quadro. Essas são algumas fotos, né, das peças do jogo, onde a primeira foto ela representa o tabuleiro que foi utilizado. Esse tabuleiro ele foi inspirado, né, em uma plataforma que trabalha com jogos educativos de física, e esse em específico, ele traz 3 tipos de casas que o estudante ele pode cair, chamada A, C e S, que eu vou explicar posteriormente nas regras. Esse tabuleiro ele também apresenta tabela de surpresas, né, que pode modificar o andamento do jogo durante o processo de aplicabilidade dos alunos. Do outro lado, as fotos representam alguns exemplos de questões que os alunos podem resolver. Essas questões, elas são abordadas de algumas formas diferentes, visando a inserção de informações relevantes nas questões, assim como também a informação de palavras irrelevantes para trabalhar essa questão de memória do trabalho e trabalhar a questão cognitiva matemática dos alunos. Então, a gente consegue ver aí, por exemplo, nessas 6 questões elaboradas, que algumas questões são mais diretas e outras elas trazem mais informações, mas que não necessariamente são utilizadas para a resolução de questão. Então, por isso, para tentar observar o entendimento do aluno. As regras do jogo foram as seguintes: os jogadores começam na posição inicial do tabuleiro e avançam conforme respondem corretamente às perguntas. Para organizar a ordem dos alunos, lança-se o dado e quem tirar o maior número começa. Se por acaso houver um empate, né, o dado pode ser lançado novamente para desempatar. Em sua respectiva vez de jogar, cada jogador ele deverá jogar o dado do jogo, né, de 6 lados, e andar pelo tabuleiro, o respectivo número de casas. Ao andar pelo tabuleiro, depois de jogar o dado, os jogadores podem cair em 3 tipos de casas, como mencionado anteriormente. Podem cair na casa que é chamada de charada, que é representada pelo símbolo C, casa aposta, que é representada pelo símbolo A, e casa surpresa, representada pelo símbolo S. Cada um jogador, quando um jogador cair em uma casa charada, ele deverá tentar responder a uma charada que deverá ser lida pelo jogador seguinte a jogar. Se o jogador acertar a charada, ele avança 2 casas e encerra a sua vez de jogar, passando a vez para o jogador seguinte. Se ele errar a resposta da charada, ele ficará onde está e encerra a sua vez de jogar, passando a vez para o jogador seguinte. Para esse jogo, foram elaboradas 27 perguntas, né? E a cada vez que o aluno caía em uma charada, ele escolhia o número de 1 a 27 para responder a questão equivalente ao número escolhido. Quando um jogador cair em uma casa surpresa, ele deverá jogar o dado surpresa. O dado mais adequado seria o dado de 12 lados, mas como eu não consegui, a gente orientou que os estudantes escolhessem se preferiam jogar o dado uma vez ou 2 vezes, já que a tabela de surpresa, né, consta com 12 surpresas para continuidade do jogo. Jogando o dado, eles vão conferir o número obtido com as surpresas na tabela que está no centro do tabuleiro. Independente do que seja, o jogador deve cumprir a surpresa e passar a vez para o próximo jogador. Quando um jogador cair em uma casa aposta, ele é obrigado a fazer uma aposta que envolve uma casa, 2 casas ou 3 casas, e o jogador decide a quantidade. Após fazer a aposta, ele deverá tentar acertar a resposta de uma charada. Se ele acertar a resposta, ele avança no tabuleiro o número de casas que ele apostou.
e encerra a sua vez de jogar, passando a vez para o próximo jogador. Se o jogador errar a resposta, ele volta no tabuleiro o número de casas que ele apostou e encerra a sua vez de jogar, passando a vez para o próximo jogador. Independente de avançar ou voltar casas, quando cair em uma casa de aposta, ele não pode continuar a jogar se cair em uma casa charada, surpresa ou outra casa de aposta. Vence o jogo o primeiro jogador que completar primeiro o circuito do tabuleiro, chegando na casa de cor amarela, que foi onde se iniciou o jogo. Essas são algumas fotos da execução durante o momento que foi aplicado, né, o jogo. No quadro, a gente consegue perceber os alunos tentando responder os desafios que estavam nas charadas. Aqui são mais algumas representações da execução. E as minhas considerações finais para a aplicação desse jogo foi que, durante a aplicação do jogo em sala de aula, foi possível perceber que eles precisaram manter várias informações em mente, como as regras do jogo, suas próprias estratégias e as ações dos outros jogadores. Isso requer uma boa memória de trabalho, a habilidade de manter e manipular informações temporariamente em mente, e ao longo do jogo, os alunos puderam ir aprimorando essa capacidade, tornando-se mais eficientes na resolução de problemas de linguagem e matemática. O jogo envolveu a tomada rápida de decisões, cálculos mentais rápidos e adaptação às mudanças nas condições de jogo. Isso estimulou a velocidade de processamento cognitivo, que é a capacidade de absorver, analisar e responder às informações rapidamente. Conforme os alunos se familiarizavam com as mecânicas do jogo e ganhavam experiência, sua capacidade de processar informações de linguagem e matemáticas de forma rápida e precisa também melhoraram. Então, em resumo, o jogo de tabuleiro sobre ondas para alunos do ensino médio ofereceu uma plataforma lúdica e envolvente para melhorar aspectos cruciais na cognição matemática, como habilidade de linguagem, capacidade de memória de trabalho e velocidade de processamento. Então, ao integrar o jogo educativo nas aulas de física, foi possível proporcionar aos alunos uma experiência de aprendizagem mais eficaz e dinâmica. Então, só para concluir, esse jogo ele teve pontos bastante positivos. Claro que algumas considerações foram feitas, como a quantidade de alunos que estavam presentes em sala, que foram apenas 12 alunos. Então, a gente dividiu em 4 grupos de 3 pessoas, e isso influenciou para que a gente conseguisse desenvolver bem os jogos. Os alunos ficaram bem empolgados, né, durante a sua execução, e ao final pediram para que sempre fosse inserida esse meio de trabalhar a física. É isso, muito obrigada.